Não existe um estudo sobre o futebol, sobre a origem do clube que você está. Se o cara não estuda a origem do clube que ele está, ele não sabe estudar a seleção brasileira, a história da seleção brasileira. Quem foram os campeões, as dificuldades que passaram, tudo aquilo. Porque se você não conhece a história, como é que você vai lutar por um país que você não conhece a história? Por uma causa que você não conhece a história? Na realidade, a gente é claro. Como é que você defende uma história que você não conhece? Na realidade... Você vai escrever uma página da história vergonhosa. Exatamente. Na realidade, hoje os papéis do jogador de futebol inverteram. Por exemplo, eu na minha época, meu sonho era sempre jogar com meus ídolos. Ou próximo, pelo menos, para me chegar um dia próximo desses caras. Até hoje, eu ainda me sinto constrangido de chegar perto dos meus ídolos. O Buiú viu isso. Até hoje. Hoje, ó, eu fui ver o Ronaldo. Fomos jogar no time do Ronaldo, Rei de Ronaldo. Conheci o Buiú. Ronaldo não conhecia o Buiú lá. Conhecia de falar e tal. Uhum. E ele falou, pô, o Ronaldo vai estar aí e tal. Falou de você. Eu fui lá, fiquei com ele. Eu não abri a boca. Foi o que a gente conversou aqui. Eu queria só admirar e ver o que eu podia fazer. Cara, pra mim ainda é surreal aí. Pra mim, estar perto desses caras. Hoje eu fui almoçar com o Alex, cabeça, é a mesma coisa. Eu sentar perto do cara que foi meu ídolo, pra mim ainda eu não consigo entender. Eu sei exatamente o que você tá falando. Só que, por exemplo, eu acompanhei o César. O César pegou uma geração de lateral esquerdo que são os melhores. Roberto Carlos, Jorginho e o César. Tava nesse bolo aí. Ele foi pra seleção. Irmão. Dos craques. Seleção do Leão. Craque. Ele conseguiu chegar onde poucos chegaram. Só que aí se você colocar... Eu não tenho nada contra, tá, Anjo? Pelo amor de Deus, essas pessoas que deixa eu ter... Porque assim, cada um na sua... Hoje eu sou jogador de futebol, irmão. Eu preciso entender sobre o jogador de futebol. Eu preciso estudar o futebol. De falar. Os jogadores. Eu não posso estudar outras coisas. Eu não posso sair da minha origem, ser uma referência fora da minha origem. Não tenho nada contra. Você concentra todas as suas energias naquilo. Porque assim, ó, o que eu queria ser jogador de futebol? Eu queria ser o Vampeta, eu queria ser o Rincon, eu assisti o jogo desses caras. Até hoje, o Vampeta é meu ídolo, irmão. Eu falo isso pra ele. A gente vê ele jogando no Operário, é diferente, né? Irmão, hoje. Eu queria ser ele. Hoje, os moleques que jogam futebol, ele não quer ser o jogador de futebol. Ele quer ser outras pessoas. Fora do esporte dele, fora do trabalho dele. Eles não querem ter a nossa referência. Hoje, se você falar assim pro jogador de futebol assim, vai lá ver um treino, cara. Hoje o CT tá tudo muito mais... Hoje a ligação do profissional com a molecada da base tá muito mais fácil. Aí você leva o Sérgio, hoje o moleque, se o Sérgio ficar sentado lá, tem 20 ou 40 moleque, eu duvido se 10 moleque vai cumprimentar o Serginho e falar pra ele. Não vai. O Serginho tem que vir aqui e cumprimentar esses moleques, porque esses moleques hoje não sabem quem é esse moleque. Por quê? Porque não estudou a origem do futebol. É onde que ele vai ganhar o seu dinheiro, é onde que ele quer crescer com aquilo. Hoje os moleques não estão pensando em outras coisas. Os moleques que estão na internet, eles estão pensando nos meninos que são outras coisas. Influência, isso, a influência. Concordo. O beleza, ambiente, exatamente. Beleza, o show que vai ter, o fulano que vai. É isso. Então, assim, hoje a nossa referência não tem. Qual que é a nossa referência hoje? Por exemplo, igual você está falando assim de seleção. Beleza, concordo. Acho que idade, essa reformulação estão vindo desde Ronaldo, irmão. Nós pedimos essa reformulação. Quando nós perdemos uma Copa. Nunca teve. Então você pega os jogadores hoje, que podia ser um exemplo para Neymar, para Vinícius Júnior, para Rafinha, hoje a gente descarta, irmão. Thiago Silva. Pô, irmão, não é possível que ele não tenha condição de jogar na seleção brasileira. Se ele vai disputar a Copa do Mundo, aí não é problema meu, irmão. O problema é dele, com a cabeça dele, com o corpo dele, ele tem que se cuidar para isso. Mas se eu tenho esse jogador, por que eu não posso usar ele? Por que eu não posso ser uma referência no Brasil? Tem Thiago Silva. Você tem vários jogadores aí, cara, que os caras descartam para fazer uma reformulação. E quando essa reformulação não dá certo, a gente começa a queimar esses jogadores. Esses jogadores nunca mais vão jogar. Esses jogadores que jogaram contra a seleção argentina, na próxima convocação, a metade desse time aí pode ter certeza que não vai mais. Por quê? Porque a gente quer tanta reformulação, só qual é a referência que ele tem quando ele chega na granja? Nós estamos descartando, né?
Qual a referência? Isso é desrespeito à história, né? Exato. Qual a referência que a gente tem? Não tem nenhuma. A gente chega na granja, a gente não tem referência como os caras tinham, irmão. Eu vejo a história dos caras, eu converso com o Alex, converso com o Ronaldo. Eu lembro na Copa de 2002 que o Ronaldo recente tinha voltado de cirurgias e tudo, e era um totalmente desacreditado. Críticas pra caramba. Foi artilheiro, desbancou um dos maiores goleiros na época, Oliver Kahn, né? Fazendo aqueles gols. E outra, se reinventando, porque você percebia que ele tinha uma certa limitação, mas ele tinha muita sabedoria, ocupar o espaço certo, definição na hora certa. Só que que é o que os jogadores não têm agora. Não tem hoje, mas só que se reinventar. Pega aquela seleção lá, todo mundo criticava o Ronaldo pra caramba. Mas pega a espinha dorsal daquele time lá pra ele. Dida, Lúcio, Cafu, Roberto Carlos. Ele olhava pra trás e falou, pô, tem... Então eu tenho Ronaldinho, Kaká. Então eu tenho um Gilberto Silva. Eu tenho uma... Valdo. Entendeu? Eu tenho quando eu olho pra trás, eu tenho a referência também, amigo. Eu tenho um respaldo, esses caras estão comigo. E outra, eu tenho que fazer. Exatamente. Se eu não fizer, vai... Exatamente. Eu tenho que fazer. Só que ele era o cara. Só que olha atrás do cara, irmão. E ali não tinha essa de salário, não. Não. Ali os caras jogavam... que ganha, que você tem... Os caras jogavam por amor, irmão. Amor. A gente acabou com o amor de jogar na seleção. E não é jogador de futebol, irmão. É o microfone. Que a gente conseguiu dar o poder para as pessoas falar o que quer. Quando você fala, critica sobre jogar bem e jogar mal, é uma coisa.